Shalom, a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo esteja convosco, meu irmão, esteja convosco, minha irmã. Eu te pergunto nesse dia de hoje, tudo vai bem? Tudo vai bem contigo? Se não está, vai ficar, irmãos. Vai ficar porque é a oração, é como eu digo sempre, a oração ela move, ela transforma, ela muda o cenário. Eu não sei hoje qual é o cenário que você está vivendo, mas eu sei que se você fizer uma oração ao Deus Todo-Poderoso, nosso Criador, vem socorro para a sua vida. Ah, mas eu já fiz várias rotas, eu estou perdido no caminho, eu me perdi. A minha vida literalmente, eu estou perdido. Não sei mais o que é que eu faço. O GPS que eu usava quebrou. Não me dá a localização mais exata para onde eu poderia seguir. Ah, a minha bússola também quebrou. Ela não está me dando o norte correto. Eu não sei mais o que fazer, estou perdido, já peguei atalhos, estou perdido. Ah, eu estou paralisado porque eu não sei para onde ir mais. Epa, hoje tem recado de Deus para a minha vida e para a sua vida. Eu, aqui nesse dia de hoje, como instrumento da palavra do Senhor, tenho um recado de Deus para a minha e para a sua vida hoje. Ele é o nosso GPS, ele não precisa de posição de satélites, não, de satélites para te dar o norte correto. Ele não precisa ser como uma bússola, né, que precisa do magnetismo. Não, ele não precisa de nada disso. É o Senhor Jesus Cristo, porque Ele é o caminho, a verdade e a vida. Ele é o caminho que nos leva a Deus. Ele é o caminho correto, o caminho exato para sanar, para levar você para todos os caminhos, tudo aquilo que você precisa para receber vitória, para receber bênção, para receber prosperidade em todas as áreas da sua vida e para receber a vida eterna. Ele é o caminho. E vamos orar porque eu já estou entrando no recado, daqui a pouco você vai pegar, você vai seguir essa rota que nós temos preparado hoje para minha vida e para a sua vida. Foi que o Espírito Santo nos colocou no nosso coração. Vamos orar? Senhor nosso Deus, nosso Pai Todo-Poderoso. Senhor, nesse dia de hoje, meu Pai, que tem pessoas que não sabem mais o que fazer, estão perdidas no caminho, estão paralisadas, Senhor. Ó Deus, o Senhor disse que nessa vida teremos aflições, mas que o Senhor também disse que nós precisamos ter o bom ânimo, a alegria para viver, porque o Senhor venceu todas essas coisas, todas as aflições o Senhor venceu. E nós também podemos vencer em Cristo Jesus. Só no Senhor nós podemos vencer. Ó Deus, o Senhor também, através da Tua palavra, Jesus vai dizer lá no livro de Mateus, no capítulo 11, versículo 25, vinde a mim todos que estão cansados e sobrecarregados, todos que estão oprimidos, e eu vos aliviarei. E ele diz lá no versículo 30 que o jugo dele é suave e o fardo dele é leve. Ele tem a solução para os nossos problemas. Ele tem o norte para o nosso caminho. Ele tem a direção certa. Ele é esse GPS, essa bússola correta que não vai dar problema, que não vai ter defeito, que vai dar a direção correta para a nossa vida. Mas nós precisamos acreditar. Creia tão somente nesse dia de hoje onde você esteja agora, irmão. Onde você esteja agora, interceda a esse Deus Todo-Poderoso, interceda que Ele vai trazer estratégias, Ele vai te colocar na rota certa, no lugar certo para você seguir, em nome de Jesus. É isso que você precisa nesse dia de hoje, é isso que eu preciso nesse dia de hoje, continuar no caminho, continuar olhando para Cristo, olhando para Jesus e seguindo essa rota, que é o caminho correto para nos trazer a vitória. Em nome de Jesus, é isso que eu te profetizo nesse dia de hoje. Irmão, de antemão, eu te pedi mais uma vez, dá essa força aí. Você sabe que eu digo direto isso, eu sou eterno aprendiz, eu estou no começo, eu estou caminhando. Mas a palavra do Senhor, ela precisa ser divulgada, ela precisa ser liberada. E é isso que eu estou fazendo aqui, eu sou instrumento do Senhor nesse dia de hoje para a minha vida e para a sua vida também. Então, quando você puder, você dá um clique lá, ó, dá um clique, gostei, dá um like,
Isso aí vai fortalecer. E você fazendo isso também, você pode se inscrever no canal, você pode compartilhar para outras pessoas, porque eu vou te dizer, em Romanos 10:17 vai dizer que a fé vem pelo ouvir, e ouvir a palavra de Deus. Então isso que nós estamos fazendo aqui é para gerar fé. É para gerar fé, e a fé é que nos leva à salvação. Você entende isso? Quanto mais nós fortalecemos a nossa fé, nós estamos convictos que existe um Deus Todo-Poderoso que olha por nós e um Cristo que veio para resgatar aqueles que estavam perdidos. Amém? Você crê nisso? Comece então a glorificar nesse dia de hoje. Pare, esqueça, pare de murmurar e agora comece a agradecer. Um coração grato a Deus por todas as coisas. Você está de pé nesse dia de hoje. Eu estou de pé nesse dia de hoje. É motivo de gratidão. É motivo de gratidão. Só isso, de estarmos respirando esse ar. Estamos aqui falando e você me ouvindo aí, me vendo, é motivo de gratidão. Agradeça, pare de murmuração e agradeça a esse Deus Todo-Poderoso em nome de Jesus. Vamos lá. Tem recado de Deus hoje. Tem recado de Deus para a minha vida e para a sua vida hoje. E o recado é achados e perdidos. Ou perdidos e achados. Rapaz, Deus, o Espírito Santo é maravilhoso. Ele é maravilhoso. E aí eu comecei a meditar nesse achados e perdidos, ou perdidos e achados, e você vai ver que em todos os lugares, nós encontramos locais públicos, nós encontramos achados e perdidos. Todo tem um setor de achados e perdidos. Porque as pessoas perdem muitas coisas durante o seu dia a dia. Então você vai ver em aeroportos, você vai ver em repartições públicas, órgãos públicos, você vão ver que existe um achado e perdido. Em aeroportos, em condomínios, principalmente os condomínios grandes, tem um achado e perdido, o setor lá, o local, que quando se perde uma bicicleta, se perde uma chave, se perde um documento, é colocado. E tem coisas inusitadas, eu pesquisando assim, ó, coisas inusitadas que as pessoas perdem, irmãos. E a gente fica assim olhando, como é que uma pessoa no aeroporto ela perde uma muleta, como é que ela perde uma cadeira de roda, como é que ela perde uma prótese, né? Então são coisas assim que as pessoas perdem. E que sensação horrível uma perda. Você perder algo que você já teve isso, de você perder algo. Porque para muitos, às vezes as pessoas dizem assim, perdeu aquilo ali, a pessoa fica se acabando, mas às vezes tem um valor inestimável para você, aquilo que você perdeu. Quem sabe a dor foi quem perdeu, quem sabe o sentimento que está causando é quem perdeu. Você entende isso? E aí eu não sou muito de perder as coisas, não sou muito não. Eu me recobro, eu fico todo tempo. Mas já aconteceu comigo. Sempre tem a primeira vez da gente perder algo. E que sensação terrível, que sensação horrível, que a gente sentir o consciente, fica inquieto, porque você perdeu e você quer lembrar, trazer na sua consciência onde foi que você perdeu aquilo. Ou não? Com você não é assim? Porque comigo foi assim. Eu perdi a carteira do documento do carro, indo para Jauá, perdi quando fui colocar o combustível no carro, e eu creio que eu perdi ali no posto de gasolina. E o documento do carro, e dentro do documento tinha R$100, um valor de R$100. Quer dizer, R$100, né, há 2 anos atrás, ainda tinha um valor que fazia uma compra. Hoje está mais difícil, mas deixa esse assunto para lá. E vamos, então, eu perdi aquilo ali e fiquei. Quando cheguei em Jauá, eu disse, bati, não achei aquele porta-documento, que eu tenho um documento do carro. Eu disse, poxa, eu perdi o documento. Fui lá e como eu só ia voltar no outro dia, eu disse, amanhã quando eu voltar, isso foi um sábado, sexta foi sábado, um negócio desse, eu voltar no domingo. E aí eu disse, quando eu voltar, eu vou lá no posto para ver se alguém encontrou, quando nada o documento. E aí eu fiquei com aquele negócio, aquilo incomodando, aquilo ficava na mente. É porque você perder algo é terrível. Eu estou falando de uma coisa simples. Estou falando de uma coisa simples. E depois eu voltei no posto e procurei. Se eu perdi ali,
algum frentista, alguém achou e tinha o dinheiro dentro. E aí disse que não achou nada, tá. Fui-me embora. E ficou perdido mesmo, depois tirou a segunda via. Que agora a gente imprime na internet, imprime outra. Mas era mais para poder, aquela sensação, e não foi algo tão... Só os R$100 que tinha um pouco de valor, mas o documento eu conseguia tirar a segunda via. Mas você perde chave, perde tantas coisas. E às vezes a gente perde também até um ente querido, né? Quando essa perda é inestimável, essa perda é dolorosa, o luto, como dói, né? Perder, a gente diz assim, não vou mais. Mas aqueles que creem, que têm uma vida eterna, a gente tem a esperança viva que nós vamos encontrar aqueles que realmente se aceitaram Jesus Cristo como seu Salvador, que encontraram esse caminho que leva ao Pai, você entende? E aí nós vamos nos encontrar. Então, a gente se conforta com isso, com essa esperança viva, você entende? E é isso que eu quero transmitir para você, que achados e perdidos. E aí, irmãos, eu fiquei pensando em Deus, eu fiquei pensando no Pai, né? O Criador, Ele criou todas as coisas, que criou o homem, a sua criatura. O melhor que Ele fez foi o homem. E o homem se perdeu. O homem se perdeu de Deus. Mas você pensa que Deus, aquele que perde, ele quer achar. Principalmente aquele que cria. Imagine um artista, ele cria uma obra de arte valiosa e essa obra se perde. Ele vai procurar todo o tempo, ele vai dar recompensa, ele vai criar situações para poder achar o que foi perdido. E isso Deus fez. O que foi que Deus fez? Deus disse, eu tenho que trazer de volta aquilo que está perdido. A minha melhor da criação. Você tem um valor inestimável. Eu tenho um valor muito grande para Deus. Deus quer todo tempo nos achar. E aí o que foi que Deus fez? Criou um plano perfeito. João 3,16, que vai dizer que Deus amou o mundo de tal maneira que Ele deu o seu único Filho, o unigênito, para que todos que nele creiam não pereçam, mas tenha a vida eterna. É o encontro com Deus novamente. Jesus Cristo é esse o caminho. Ele é o norte que nos leva para Deus. É lá que nós nos encontramos quando seguimos esse caminho. E foi para isso que Jesus Cristo veio. E nesse dia de hoje, eu quero te falar que existe na palavra uma trilogia bíblica, uma trilogia dos achados e perdidos, trilogia da redenção, da salvação, que fala, a trilogia fala do achado e perdido. Achados e perdidos. E nisso a gente vai ver em quê? Em Lucas 15. Em Lucas 15. Lucas 15, Jesus vai falar das parábolas. São 3 parábolas. Ali está uma trilogia. Que nos dá o contexto, nos dá uma conscientização no mesmo sentido. Aquilo que estava perdido, ou aquele que estava perdido, foi achado. E interessante é que Jesus estava ali, ele estava comendo, né? Quando vai começar nesse capítulo 15, no versículo 34, diz que Jesus estava comendo no versículo 15, no primeiro versículo, retificando o primeiro versículo, diz que Jesus estava ali sentado, conversando e comendo com quem? Com os pecadores, com os publicanos. E aí os fariseus e os escribas, os senhores da lei, os letrados, né? E aí eles começam a murmurar e começam a falar que Jesus estava ali, como é que o Messias, o Filho de Deus, aquele que se diz enviado, que é o Messias, o Filho de Deus, está ali sentado, comendo com pecadores. E como é que pode, que vive no meio de pecadores, no meio de doentes, no meio de prostitutas, no meio de todo tipo de pessoas, dos gentios? Ele não conseguia compreender nem entender isso, porque eles também estavam perdidos, irmãos. Só que eles estavam perdidos internamente, sendo legalistas e sendo religiosos. E eles se perderam também no caminho.
E aí Jesus começa a contar as 3 parábolas. Jesus começa a contar a primeira parábola, fala da ovelha perdida, né? Que ele vai falar sobre a ovelha perdida. E me trouxe um entendimento espiritual muito grande nessa parte da ovelha perdida. Porque ele vai dizer assim, ó, então lhe propôs Jesus a parábola: qual dentre vós é o homem que, possuindo 100 ovelhas e perdendo uma delas, não deixa no deserto as 99 e vai em busca da que se perdeu até encontrá-la? Aqui, irmãos, eu vejo três situações, né, nessas 3 parábolas, que vai falar a primeira, ela vai falar de 3 pontos, né, que são comuns nas 3 parábolas. Algo ou alguém que se perdeu, é verdade isso. A segunda, que existe um amor extraordinário, incondicional pelo perdido. E a terceira, que a festa, a alegria quando se acha aquilo que estava perdido, ou aquele que estava perdido. Então você veja que as 3 parábolas dessa trilogia, dessas 3 histórias, elas se encaixam uma dentro da outra. Você vê que a primeira, a segunda e a terceira é como que é a maior, né, do filho pródigo, é como se estivesse fechando com chave de ouro tudo aquilo. E aí a gente começa a trazer um entendimento. E nessa primeira da parábola da ovelha perdida, eu trouxe, conjecturando, e trouxe um entendimento espiritual para a minha vida e para a sua vida. É como se fosse Deus tendo feito a sua criação, e a sua criação estava com ele, mas chega um certo momento que ela se perdeu. E ali a gente vê que aqui a ovelha, né, um animal. Ela sabe que ela estava saindo do aprisco, né? Ela entende ali naquele momento que estava saindo do aprisco. Mas a ovelha, ela não enxerga muito bem. A ovelha convive em rebanho. Ela convive no meio, como se nós vivêssemos em grupos, em sociedade. E quando ela sai do convívio, do rebanho, ela está em perigo. Ela não, por não enxergar direito, ela precisa de se alimentar, ela precisa de procurar. E aí o que é que acontece com a ovelha? Ela perdida, ela fica vulnerável. Então eu levei trazendo para as pessoas que estão aí perdidas, que não têm um norte, que não sabem para onde vão. E aí precisa de um pastor. E a palavra vai dizer em João 10, versículo 11, que Jesus, ele mesmo diz que ele é esse bom pastor e que dá a vida pelas suas ovelhas. Você entende isso? Jesus é o bom pastor e ele dá a vida pelas suas ovelhas. Por isso que ele vai atrás dessa ovelha perdida. E quando ele a encontra, ele faz uma festa. Ele traz e faz uma festa. A festa, quando aquele que estava perdido foi encontrado. A ovelha, ela ainda está sem conhecimento, ela está perdida, ela se perde porque ela não tem ainda um conhecimento, um amadurecimento. E ela estava ali e ela se perdeu. Mas há um pastor, um bom pastor, que veio e deu a vida, e dá a vida para aqueles que estão perdidos. Você entende isso? Então, a segunda vai falar da dracma perdida. Aqui a gente já vê que se fala de algo estático, algo que não se move, algo que não tem nenhum sentimento, algo que não pensa, algo que não tem movimento, é algo que se perdeu dentro de uma casa. Aqui também se refere a como poderia se referir aos escribas e fariseus também. Que foi algo, ou também aquelas pessoas, trazendo um entendimento espiritual que eu estou falando. Aquelas pessoas que se dizem até que não acreditam em Deus, é ateu, ou aquelas que endurecem o coração duro, e não quer nem saber, não quero saber disso não, isso aí para mim não. Então é como se fosse algo estático, algo que não quer gerar pensamento, algo fechado, algo que tem um orgulho.
que tem a soberba. E aí ela resiste à palavra de Deus, você entende isso? Tá dando para você entender? E aí diz que a mulher, ela faz o quê? Ela faz uma diligência, ela procura por todos os cantos. A casa, o lugar que se perdeu estava empoeirado, estava sujo. A dracma era uma moeda grega que tinha um valor. Ela tinha um valor de um dia de trabalho agrícola. Então ela tinha um valor para aquela mulher. Ela tinha 10 dracmas e perdeu uma. Então ela faz uma diligência, ela varre a casa, ela limpar, tirar as sujeiras, né? Tem que tirar as sujeiras daquele que está perdido, para poder haver uma limpeza. Ela precisou de acender as lamparinas, trazer luz para aquele que estava vivendo na escuridão. Você está entendendo? Você está pegando o negócio aí? Porque tem pessoas que estão assim, perdido, está lá estático, perdido, fechado na religiosidade, ou fechado no seu ateísmo, ou fechado dizendo que não quer acreditar em nada, que Deus é esse, que Pai é esse, que não existe, e está fechado, você entende? Precisando de luz, e vivendo no meio de trevas, de escuridão, na sujeira, e precisando ser limpo, você entende? Para começar a ser achado. E aí acontece que a dracma foi achada, e houve festa também para aquele que foi achado. E a terceira vai falar do filho pródigo. Aqui é o filho pródigo, aquele que estava na casa, que já é filho, ele estava com o pai. O pai tinha 2 filhos, e aquele filho mais novo, ainda provavelmente imaturo na fé, ele pede o quê? Que a sua herança, e diz assim, não, eu quero viver agora, eu quero ser dependente, não quero mais depender do Senhor, eu quero agora ser dependente, me dá o que eu tenho direito e eu vou viver bem longe daqui. E foi isso que ele fez. E o pai, aí talvez você diga assim, por que o pai deu? Porque o pai, ele dá a liberdade. Deus não quer nada por força nem por violência. Ele quer que realmente nós tenhamos um coração amolecido, sensível, viver debaixo da sua dependência, de viver debaixo das suas bênçãos, de viver em amor com Ele, você entende? Amar a Ele de verdade. E aí o filho pródigo, é engraçado que alguns teólogos, eles dizem assim que deveria não, o nome dessa parábola não ser filho pródigo, poderia ser pai pródigo. O pródigo significa o esbanjador. Aí você diz assim, mas um pai esbanjador? Sim, esbanjador de amor. Deus é um esbanjador de amor porque Ele tem um amor incondicional, um amor ilimitado, porque Ele não depende de mim e de você fazer as coisas corretas para Ele nos amar. Ele nos ama, sempre Ele vai nos amar, mas Ele quer achar aquilo que estava perdido, você entende? Há uma diferença. E aí você pode entender que o filho gastou tudo que tinha, se perdeu, e agora o filho vai dizer aqui no versículo 17, começa a gerar um arrependimento. E ele diz assim, então caindo em si disse, quantos trabalhadores de meu pai têm o pão com fartura, e eu aqui morro de fome. Levantar-me-ei e irei ter com meu pai, e lhe direi, pai, pequei contra o céu e diante de ti, já não sou digno de ser chamado teu filho, trata-me como um dos seus trabalhadores. Aqui ele chegou já em uma situação para gerar esse arrependimento, que ele estava comendo as bolotas dos porcos. Era algo deprimente para um judeu. E agora aqui ele começa a gerar o arrependimento. E ele diz, levantarei e irei até o meu pai. E ele vai de encontro ao pai. Agora a prova de amor de um pai, de um Deus que ama, que Deus não olha o que você fez, mas Ele olha onde você se arrependeu, você entende isso? Aonde gerou o arrependimento, aonde vai gerar perdão. E Ele não estava olhando, não importa o que você fez, mas agora importa para Ele o seu arrependimento, o seu coração, agora o seu coração purificado. E aí diz, quando o pai avista o filho
o pai sai correndo em direção ao filho de braços abertos. Aí é a maior prova de amor. Aí é a maior prova de amor. Você entende isso? E muitas vezes as pessoas não conseguem entender um Deus que ama os teus filhos. Um Deus Pai que ama tanto os seus filhos. E a palavra vai dizer que quando o filho mais velho que estava na casa, que ficou em casa, sabe pelos empregados que porque estava gerando uma festa, que seu pai mandou fazer uma festa. Toda vez que alguém que estava perdido foi achado pelo pai, gera festa, irmão. Gera alegria. Deus se alegra com isso. Ele faz festa. Ele faz festa quando te encontra, quando me encontra. Ele faz festa, ele se alegra. Ele celebra esse momento. E foi isso, quando o pai estava celebrando, o filho que ficou estava perdido. Através da sua religiosidade, os escribas e fariseus estavam cegos. Eles estavam ali perdidos dentro de casa, você entende? Estava perdido dentro de casa e pensando que tinha sido achado, mas ainda estava precisando reconhecer e conhecer o verdadeiro Pai, que estava ali suprindo todas as suas necessidades. Porque o filho, ele se incomodou com a festa que o pai estava dando por aquele que estava perdido e foi achado, você entende? Como dizer assim, como é que ele se alegra, como é que ele faz uma festa por um pecador? Você está entendendo o que eu estou falando? Que existem pessoas que estão dentro da igreja, mas está perdido também, que ainda não foi achado, porque não consegue entender como um Deus, né, Pai, que encontra um perdido, que estava perdido, e se alegra, e faz festa. E muitas vezes aquele que estava dentro está achando, nunca ele fez isso para mim, nunca. E Deus fez também com você quando te achou. Mas no caminho, no processo, você se perdeu. Você entende isso? Através da religiosidade, através de tantas outras coisas. Ou talvez você não foi nem achado. E você colocou na sua cabeça que você mesmo se achou. Porque Deus muitas vezes ainda não te achou. Ele está te procurando. Aquele que está perdido, Deus, todo tempo, busca para achar. Entenda isso. Achado e perdido. Então se ache nesse dia de hoje. O Cristo está aí. Ele é o caminho para que nos levar até Deus. Então pega essa mensagem nesse dia de hoje, pega esse recado, começa a viver achado e perdido. Perdido e achado. Deus se alegra, faz festa quando te acha, quando me acha. Creia tão somente nessa palavra, em nome de Jesus. Beijos. Fica com Deus.